Na quinta-feira passada nós estivemos falando a respeito do capítulo 2, onde o rei Nabucodonosor tem o sonho daquela estátua, né, que foi mostrada para os irmãos, aquela estátua que ele é narrada como terrível, né, porque ela está ali divididas, fracionadas em partes. Então a cabeça de ouro, os peitos de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro, os pés, os dedos ali misturado ferro e barro, até que é lançado uma pedra sem mão que acerta ali nos seus dedos e derruba toda a estátua. Ele diz ali que aquela pedra cresceu e se tornou um grande monte, né? E nós estivemos falando a esse respeito, e lá mesmo no capítulo 2 ele narra dizendo: tu reis é a cabeça de ouro. Então ficou fácil nós entendermos que a Babilônia que estava ali era o período, né, da Babilônia, era a cabeça de ouro. Depois mais para baixo, né, nos braços nós vemos ali que estava a Média, a Pérsia, né, o reino deles que viria depois. Depois nós vemos no ventre de cobre, do Medo Persa, depois a Grécia. Depois nós vemos os pés de ferro, falando de Roma. E depois falando ainda no período de 10 reis que estavam ali nos pés daquela estátua. E depois daquela pedra, quem que era a pedra? E ela foi lançada e foi crescido e veio ali um grande monte. E nós falamos a respeito do reino de Cristo, que é um reino eterno. Mas não me preocupa muito com a apresentação hoje, que só tem 2 imagens, só o restante é nós lemos a Bíblia mesmo. Mas só para lembrar os irmãos ali, eu creio que a imagem que o irmão Elias está mostrando ali a respeito do resumo do livro de Daniel, tudo que tem lá do capítulo 1 até o capítulo 12, que nós pulamos o 1, nós estaremos tratando, né, a respeito do capítulo 2, que é um capítulo profético, apesar de ter uma parte histórica. No capítulo 7, que também é profético, capítulo 8, que também é profético, capítulo 9, que também é profético, 10, 11, 12, ou seja, todos esses proféticos. E mencionamos para os irmãos também que no capítulo 2 ele menciona que no segundo ano de reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve aquelas visões, e nós percebemos que estava ali Daniel com mais ou menos 20 anos de idade quando o rei teve aquele sonho. O capítulo 7, irmãos, nós lemos aqui, né, no capítulo 7 de Daniel, no versículo 1, ele diz: no primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia. Ou seja, ele estava já 50 anos após aquela visão, aquele sonho que o rei teve. Então Daniel estava aproximadamente com 70 anos, 69, 70 anos aproximadamente, quando ele tem essa visão, quando ele tem esses sonhos, ele registra isso que Deus estava mostrando. Mas na verdade nós vamos ler a respeito do texto. Eu pedi que os irmãos pudessem, lição de casa, ler o capítulo 7. Quem conseguiu ler o capítulo 7 de Daniel? Alguns irmãos, que bênção, né? E aqueles que não leram, a gente vai falar, nós não vamos ler todos os versículos, que estão 28 versículos, né? Mas nós vamos falar a respeito deles, e eu peguei aqui alguns versículos de forma um pouquinho separada, para que fique melhor para a gente entender a nossa interpretação. Mas nós vamos ler, lemos aqui, vamos ler novamente, né? Os irmãos podem ficar sentados, que a gente vai ler, vai repassando, só para a gente lembrar do texto. Eu vou procurar, irmãos, em alguns momentos, a gente fazer ligação um pouquinho com o livro de Apocalipse, né, para que a gente possa ter algumas visões, mas os irmãos não se percam, por favor, né? Às vezes eu converso com os irmãos: olha, eu estava entendendo, mas depois falou de lá, falou de cá, eu já me perdi tudo, né? Então não se percam, por favor, né? Que nós possamos estar acompanhando e vendo. Praticamente todos os 4 animais não tem muito explicação, o próprio texto ele é autoexplicativo e é fácil de entender. O problema maior ele está no 4º animal, e aliás na cabeça do animal, que tem ali aqueles 10 chifres. Depois um deles é arrancado e ele cresce, e ali é que complica um pouco a interpretação do livro de Daniel no capítulo 7. Porém o capítulo 8 ele trata de alguma coisa semelhante. O capítulo 9, depois das 70 semanas, a gente vai estar, se a gente entender esse processo do capítulo 2, do capítulo 7, do capítulo 8, as 70 semanas de Daniel fica mais fácil para ser entendida, né? Quanto ao capítulo 2, né, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, porque os irmãos não perguntaram, e
Se tiver, eu digo sempre que se não perguntou é porque entendeu tudo ou não entendeu nada a ponto de não conseguir formular uma pergunta, né? Então, mas eu espero que seja o contrário, que todos tenham entendido tudo, porque é praticamente dos reinos e quase toda a parte da estátua já foi se cumprida, faltando somente os pés da estátua dá para frente, como nós falamos. Daqui nós vamos ver também 4 animais que é mencionados, que é citado, e esses 4 animais, todos eles já aconteceram, com exceção da cabeça, dos chifres, que nós vamos estar mencionando dali para frente, que interessa mais para a gente estar tratando, porque ele ainda não aconteceu. E os irmãos procurando na história vai entender de tudo isso que nós estamos falando, está claro para a gente ver, para que a gente entender, e a gente vai estar tratando exatamente desse contexto, né, que é tratado no livro do profeta Daniel. Eu mencionei na quinta-feira passada, se alguém não estava, não tem problema, está gravado, os irmãos podem ver, que o livro do profeta Daniel, ele é considerado o livro de Apocalipse do Velho Testamento. E por uma coincidência ou não, o livro de Apocalipse no Novo Testamento, ele ocupa a posição de número 27, como nós mencionamos. E por acaso, no Velho Testamento, o livro de Daniel, ele ocupa a posição de número 27 também. Evidentemente que Apocalipse tem mais capítulos, mas a narrativa, as profecias de Daniel que é dado, ela tem tudo a ver com as profecias de Apocalipse. E evidentemente que às vezes a gente quer entender o livro de Apocalipse e só lendo o livro de Apocalipse não dá, porque muitas das figuras nós encontramos desde o Novo Testamento. Nós vamos ver falando, ou melhor, desde o Velho Testamento, desde Gênesis, a gente vai ver vários profetas falando a respeito de figuras. Esses animais que nós vamos ler aqui nesta noite, a respeito do profeta Daniel, o profeta Oséias também menciona, não exatamente nessa ordem, mas ele menciona também esses mesmos animais como um castigo de Deus que seria vindo, né? Então, os irmãos entenderam, não está só no profeta Daniel, não está só no livro de Apocalipse, mas o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Oséias, todos eles mencionam de porções que a gente complementa, assim como as cartas de Paulo escrevendo, falando lá em Colossenses, ele menciona, né? Quem já ouviu falando sobre o homem do pecado, o iníquo, que Deus fará com o sopro da própria boca. Eu lá no grupo dos irmãos, eu falei, presta atenção nessa imagem, coloquei lá um chifre pequeno, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, quem que é ele, e Paulo chama ele de homem do pecado, o iníquo, e a gente entendendo, está falando da mesma pessoa. Quando a gente vai vendo lá no livro de Apocalipse, ali surge algumas bestas, né? E elas têm também a ver com isso, a gente vai mencionar a esse respeito, mas não se preocupe que a gente vai procurar manter aqui um pouco mais no livro de Daniel, e depois a gente fazendo algumas ligações, tá bom? Então, a gente lendo esse texto, né, ele mencionou que foi no primeiro ano do profeta, do rei Belsazar, rei da Babilônia. Então, evidentemente que estava ainda no governo babilônico. Nós mencionamos aqui sobre a cronologia do livro de Daniel, que ele passou ali por 2 reis, né? Lembra que era Nabucodonosor, o primeiro rei no período do cativeiro, que eles são levados logo nos primeiros cativos, né, que é levado, ele vai junto, ele pertence à família real, à família nobre, ele faz parte dessa família, e eles são tratados ali de forma diferente para que pudesse estar servindo o rei, né? E aí depois o próximo rei, quando nós mencionamos após a morte de Nabucodonosor, assume o seu neto, né, que é ele, Belsazar. Então havia se passado já 50 anos que isso acontece. Então essas profecias, elas estão ligadas, mas por um período de 50 anos de distância uma da outra, né? Então aqui vamos ler juntamente com os irmãos. Eu vou pegando, irmãos, aqui alguns versículos para a gente ficar mais fácil, né? Mas a gente lê aqui no livro de Daniel, capítulo 7, no versículo 1, nós já lemos, né? No versículo 2 ele diz assim: falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um do outro, subiam do mar. Então essa é a primeira informação que nós encontramos, o período que era o rei Belsazar, o primeiro ano dele, e ele começa a trazer para nós algumas palavras interessantes. Aqui no livro de Daniel nós vamos ver, falando a respeito dos 4 ventos, que nós lemos aqui e falamos,
vai falar de 4 animais, vai falar aqui de tempos e tempos e metade de um tempo, né? Ele menciona aqui o mar grande. O que é o mar grande, onde fica, o que isso tem a ver com o sonho, com a revelação que Deus está mostrando para ele. Nada do que está aqui por acaso, cada um tem um significado, e é isso que a gente vai procurar tratar com os irmãos nesta noite, né? Quando a gente olha para cá, irmãos, falando de 4 ventos, porque que é importante essa informação para nós. Os irmãos, lembra do Apocalipse falando de alguma coisa de 4 ventos? Havia 4 anjos retendo 4 ventos do céu. Lá nós vamos encontrar, então aqui nós temos 4 ventos também, né? Mas só para os irmãos verem que isso já tem lá no Apocalipse também, né? O grande mar, nós vamos perceber que esses animais, enquanto eles estavam vendo o grande mar, esses animais estavam surgindo ali. Quando nós olhamos para a besta do Apocalipse, do capítulo 13, da onde que surge aquela besta? Do mar. Perceba que a besta também surge do mar. Tem 2 bestas. A primeira ela surge do mar, a segunda ela surge da terra, mas a primeira ela surge do mar também. Então veja, os irmãos, também tem ligação em relação a isso, né? Quando a gente observa isso, vendo que fala do mar lá, e é o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 17, ele diz que o mar, as águas, eles são o quê? Povos, línguas e nações. Então, estou dizendo isso para os irmãos só para a gente, os irmãos fiquem preocupados, não só para a gente entender que esses reinos surgiram dos povos, né? É muito interessante isso. E ainda nós mencionamos ali na estátua que os pés da estátua, né, eram formados, os irmãos lembrar que nós mencionamos na semana passada, que era com semente não humana. Os irmãos lembram desse detalhe dos pés da estátua? Tinha ali, era uma semente não humana, havia misturado, por isso que estava ali, tá bom? Mas a gente voltando então, o que é os 4 ventos? O que são 4 ventos agitando o mar? 4 cantos da terra, mas não só isso. O que o vento faz? Não já viram tempestades? O que acontece quando há uma grande tempestade, bastante vento? Faz estrago, destruição. Se irmãos olhar o período que nós estamos vivendo, quem não acompanha, né, a guerra da Rússia e a Ucrânia, né, que a Ucrânia está bombardeando lá, a Ucrânia está tudo destruído. Nós vimos lá o que aconteceu na Turquia, na Síria, o que houve naqueles lugares ali, com os tremores de terra, está tudo destruído. E aqui ele está falando, olha, como é que surgiram os reinos, como é que apareceram? Através de guerras, um guerreando contra o outro, e havia sempre guerras e vão surgindo. Então, a gente olhando para isso, os ventos agitando o grande mar. Qual que é o grande mar? O grande mar que ele menciona, nós mostramos na semana passada, estava ali o mar Mediterrâneo. Então, o que ele está mostrando com isso? Olha, haviam batalhas surgindo exatamente naquela região que está o Oriente Médio, que está a Turquia, que está o Egito, toda aquela região ali havia aquelas batalhas, e assim que for surgindo os reinos. Nós mostramos também, só lembrando os irmãos, antes de nós seguirmos aqui, na semana passada, os mapas dos domínios, né, que havia, os irmãos vendo o primeiro domínio, ainda que não se trata desse aqui no livro de Daniel, mas o Egito, os egípcios, eles dominaram o povo de Israel. Quando nós vemos os assírios, ele pega uma boa parte ali das 10 tribos. Quando nós vamos ver o domínio babilônico, ele pega toda a nação de Israel, pega o Egito junto. Quando a gente vai para frente, Medo e Persa, ele domina também a Babilônia e toma conta dessa região. E depois nós vamos ver na Grécia, ele vai ampliando os seus domínios, né? Isso que nós mencionamos ali. E aqui, então, para a gente ter uma noção, fazendo essa introdução, ele percebe que existe 4 animais. E a gente, olhando para entender, eu vou pular, ler com os irmãos o versículo 16 até o 18, depois a gente volta para o 4, né? Porque ele vai dar para nós algumas informações para a gente ir falando sobre cada um dos animais de forma separada, que talvez fique um pouquinho melhor da interpretação, tá bom? Então eu pedi para os irmãos que sentiram, lê o versículo 16, outro 17 e o outro o 18. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. No 18.
Irmãos, perceba que aqui, olha, ele diz, olha, fez-me saber a interpretação dessas coisas. Só esses 4 animais, esses animais que são 4, na verdade são o quê? São 4 reis, ou são 4 reinos, né? E ele vai tratando assim, mas depois desses 4 reinos, desses reis, nós teremos os santos do Altíssimo, receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então ele menciona um período onde haveria um domínio de quatro grandes impérios, e depois ele menciona também um período final onde os santos do Altíssimo receberia o reino. Só para a gente pensar um pouquinho, quando é que os reinos do Altíssimo, os servos do Altíssimo, os santos do Altíssimo recebem o reino? Arrebatamento. Só depois do arrebatamento é que os servos de Deus recebem. Então perceba que o livro de Daniel, ele está tratando de nós, das coisas que estavam acontecendo do período de Daniel. Ele não trata ali antes, ele trata de Daniel, embora tenha algumas figuras anteriores, porém ele vai até após o arrebatamento, o reinado milenar, que nós vamos, o milênio, ele menciona o milênio, ele diz até de eternidade, então ele fecha todo um ciclo. Então não dá para a gente pensar. Eu estou dizendo isso para os irmãos, que às vezes se o irmão for procurar na internet, os irmãos vão pegar e vai encontrar informações sobre o livro do capítulo de Daniel, no capítulo 7, como que todas essas profecias já se cumpriram. Porém perceba que não, tem figuras aqui, que elas acontecem só no final, inclusive mostrando o milênio e a eternidade, o arrebatamento, os salvos indo para a glória. Toda essa questão está contido nessas profecias que nós estaremos lendo. Então, aquilo que os irmãos lê, dizendo, nossa, as profecias já aconteceram. Há alguns aí que acreditam que inclusive que nós já estamos vivendo no período milenar, que o arrebatamento da igreja já foi, né? E aí então significa, eles acreditam inclusive que o diabo já está preso, né? E se o diabo está preso, quem está operando no mundo que nós vivemos? Alguma coisa está esquisita, né? Então a gente precisa entender a Bíblia ela por inteiro, né? Eu quero que os irmãos falem aqui, às vezes um pouquinho repetitivo, mas que fique fixado na memória dos irmãos, para a gente entender depois também o livro de Apocalipse, como nós já falamos. Bom, ele menciona então de 4 animais. Quais são esses 4 animais? Vamos dar uma olhadinha no primeiro animal. Qual que é o primeiro animal? Versículo 4 do capítulo 7. O primeiro era como um leão que tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Bom, o primeiro animal que ele vê, né, é um animal que parecia como um leão, era semelhante ao leão, e ele tinha 2 asas. Ele menciona aí que foram arrancadas as asas, foi colocado sobre terra, levantado como pé de homem, foi dado um coração de homem. Quando a gente olha e faz o primeiro reino que ele está mostrando aqui, lembrando da estátua que nós vimos no capítulo 2, qual que era o primeiro reino? Babilônia. Aqui é o mesmo reino. Qual que é o reino que está falando aqui? Babilônia. Então ele está falando do reino da Babilônia, que era o mesmo cabeça de ouro, que reinou de 605 até 539, e ele dá para nós algumas informações por que esse leão tinha asas de águia. Tem essa informação, mas na verdade a questão da asa, ele dá para a gente uma visão de velocidade, que voou, que foi rápido. A gente percebe que o reino da Babilônia, ele se expandiu rapidamente, e aí depois de determinado momento, ele arranca a asa desse leão. Por que a asa é arrancada? Lembra que o rei, no capítulo 4, ele tem um sonho daquela árvore grande, que os animais pousavam, ficavam ali debaixo, mas o rei se engrandece. E quando ele está passeando ali pelo palácio real, ele diz assim, olha, não é essa Babilônia que eu construí? E aí naquele momento diz que cumpriu-se aquilo que Deus já havia prometido, e ele foi pastar com os animais. E ele passou por um período de 7 anos pastando com os animais. Foi arrancado as suas asas, foi colocado ali como os animais. Depois de 7 anos foi retornado para que ele pudesse voltar ao seu reino. Então a gente percebe qual que é o primeiro animal. É a Babilônia, assim como o cabeça de ouro. A gente lembrar um pouquinho também, irmãos, que a gente percebe que Babilônia, ela se originou da onde? De onde que vem Babilônia?
Isso, mas ele vem, como é que chamava a cidade, local lá? Babel, Babilônia, fundada por Nimrod, né? Babel, Babilônia. Olha que interessante. Na onde a gente vê Babel? Em que livro? Gênesis. Aonde a gente vê a grande Babilônia, a prostituta, que é chamada de grande Babilônia? Apocalipse 17, está lá falando a grande Babilônia. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos? Que Babel, Babilônia, está presente no contexto bíblico de Gênesis e Apocalipse, tá? Desde Gênesis, embora não chamasse Babilônia, mas era Babel, né? Que é a Babilônia, e ele tinha o símbolo ali de leão, e a gente percebe que está presente todo esse período aí da Bíblia. Então o primeiro animal que ele tem é esse aqui, que é mostrado. Quando a gente vai para o versículo 5, no versículo 5, a gente vai lendo 5, 6, porque ele não há informação. Perceba que no capítulo 7 de Daniel, ele se interessa pelo último animal, ele não interessa pelos demais animais. Para ele ficou claro o que estava acontecendo com os outros animais, o último que ele não entende. Então no versículo 5, alguém lê para mim, por favor, o versículo 5, ele está falando qual que é o segundo animal. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, foi-lhe dito assim: levanta-te, devora a minha carne. Muito bem, então está dizendo aqui do segundo animal. O primeiro era o leão com asas, o segundo é um urso que ele levanta de um lado, que tinha 3 costelas na boca. Por que essa informação é importante, que ele levanta de um lado? O que a gente percebe nisso? Qual que era a segunda parte da estátua? Os braços e o peito de prata, que representava a Média Persa, né? Os Medo-Persas. Por que se ele levanta de um lado? Quem que era mais forte? Embora o Império Medo-Persa, ele faz parte de 2 nações que se uniram pelas batalhas, eles dividiam, né? Tinha o rei Ciro e o rei Dário, eles viviam, era mesmo uma aliança que eles tinham entre eles, mas era o Império Medo-Persa. E a gente observa assim que a Pérsia era mais poderosa que a Média, que os Medos, né? Então por isso que ele levanta-se de um lado, ele aparece dessa forma, mas é a segunda parte da estátua, está totalmente ligada com a estátua. Então é o urso que se levanta de um lado. Por que 3 costelas na boca? Porque quando ele assume o reino, ele vence ali 3 reinos, a Babilônia como um todo, mas também o domínio que tinha dentro do Egito e da Lídia. A gente olhar, eu não trouxe o mapa, mas ele assume essa região. Essas costelas significam os 3 reis que eles venceram, para que pudesse estar assumindo o seu domínio. Bom, então ele menciona o segundo animal, o urso, né? Também não tem muito o que explicar, Daniel não se preocupou muito em relação a isso, que ele também entendeu. Aí nós vamos para o terceiro animal. Qual que é o terceiro animal? O terceiro animal está no versículo 6. Coisa interessante, esse leopardo, ele tinha, além de 4 asas, ele tinha também 4 cabeças. Se nós pegarmos então que ele tinha 4 asas, nós falamos que o leão tinha 2 asas, e que mostra que a conquista foi rápida. O que acontece com 4 asas? A conquista da Grécia por um homem chamado Alexandre. Quem já leu sobre Alexandre o Grande? Alexandre o Grande conquista, ele é grego, né? A Grécia conquista todos os povos que estavam ali, desde a Babilônia, Medo-Persa, o Egito, toda aquela região que nós mostramos de uma forma muito rápida. Então aqui nós observamos que essas asas, ele mostra a agilidade que ele tinha, porém ele tem 4 cabeças. As 4 cabeças não se trata de rapidez. O que significa cabeça? 4 comandantes, né? Reinos, mandantes que mandavam. Ele mostra aqui porque Alexandre, apesar de ele ter conquistado muito rápido, mas ele morre muito cedo. E quando ele morre,
assume-se 4 generais no lugar dele. Então todo o império era o império grego, porém ele é dividido em 4, porque os 4 generais assumem ali, eu marquei o nome para não esquecer, 2 é mais desconhecido, que é o Cassandro da Macedônia, o Lisímaco da Trácia, e tem 2 que é importante, que é o Seleuco, que era da Síria, e o Ptolomeu do Egito. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver no capítulo 8, destacando bem o reino do norte e o reino do sul. Quando nós vamos para o capítulo 11 de Daniel, não é para hoje, mas só informação para a gente. Quando a gente vai para o capítulo 11 de Daniel, ele narra uma longa batalha entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, os Seleucidas, ele cresce e fica muito grande, potente, assim como o Ptolomaico, que é assumido por Ptolomeu. Tá bom? Essas são informações históricas para os irmãos terem uma ideia, que vamos falar mais deles no capítulo 11. Então, 4 cabeças, 4 generais assumem no lugar de Alexandre, né? E aqui, irmãos, também eu marquei aqui uma curiosidade para a gente, não precisa se preocupar com isso agora, mas só para a gente aproveitar o momento, né? Se nós pegarmos, nós não falamos do quarto animal, o quarto animal tem uma cabeça com 10 chifres, mas se nós pegarmos a soma de cabeças desses animais que aparece aqui no capítulo 7 de Daniel, quantas cabeças nós temos? Nós temos um leão com uma cabeça, nós temos um urso com uma cabeça, nós temos esse leopardo com 4, então 6. O quarto animal, que nós vamos falar dele agora há pouco, tem uma cabeça só, então nós temos 7 cabeças. E além das 7 cabeças, ele aparece também 10 chifres. E eu estou dizendo para os irmãos que é interessante, porque se os irmãos forem dar uma olhadinha no capítulo 12, não precisa, tá? Agora, o capítulo 12 de Apocalipse, ele narra de um dragão. Esse dragão tinha, se alguém lembra, quantas cabeças tinha esse dragão? 7 cabeças e 10 chifres. Perceba a semelhança. Quando nós vemos a besta que sobe do mar, no capítulo 13 de Apocalipse, quantas cabeças tinha a besta do Apocalipse 13? 7 cabeças e 10 chifres. Não é familiar essas coisas? É porque nós estamos falando das mesmas coisas, tá? Só para os irmãos entender que a soma dessas cabeças nos arremete para lá, para nós entendermos essas coisas. Ainda eu marquei aqui, se nós pegarmos a prostituta, que está no capítulo 17 de Apocalipse, ela está sentada sobre uma besta de cor escarlate. Essa besta de cor escarlate tem quantas cabeças? 7. Quantos chifres? 10 chifres. Percebas que capítulo 12, capítulo 13, capítulo 17 de Apocalipse, o capítulo 7 de Daniel, nós estamos falando das mesmas coisas. Tá? Se a gente entender isso, fica um pouquinho mais fácil. Mas então nós falamos agora do terceiro animal, né? O primeiro, que era o leão com asas. O segundo, do urso que se levanta de um lado com 3 costelas na boca. O terceiro, um leopardo que tinha 4 cabeças e 4 asas. E agora nós vamos para o quarto animal, que está no versículo 7. Alguém pode ler para mim, por favor, o versículo 7? Depois disto, eu continuei olhando nas visões noite e vi um quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, a qual tinha dentes grandes, de ferro, e devorava e fazia em pedaços que pisavam os pés, os que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Bom, aqui algumas observações. Bom, primeiro, o quarto animal, ele tinha dente de ferro. A estátua, qual que era a parte da estátua que tinha ferro? As pernas. Qual que era o império da estátua que era o ferro? Roma, Império Romano. Então, ele é tratado aqui, esse quarto animal, perceba que ele não consegue descrever. Então, ele diz assim que é um animal terrível e espantoso e muito forte. Grandes dentes de ferro, ligando ali a Roma. Então, o quarto animal terrível e espantoso se fala de Roma. Ele devorava e fazia pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Aí a gente pegar essas 10 chifres, aonde na estátua nós vimos o número 10? Nos pés, os dedos, que tinha 10 dedos misturando ferro com barro. Aquele reino
que estavam no pé misturando ferro com barro, ele era misturado com semente não humana. Aqui, esse animal, o quarto terrível e espantoso, é Roma, mas tem os 10 chifres que vão surgir ali, um período que tem 10 pontas, e é isso que é importante. Bom, aí na sequência ele acaba dizendo, né, que tinha visto, ele no versículo 8, né, depois a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente, mas a gente vamos falar um pouquinho mais sobre esse animal sem entrar nos chifres, né? A explicação dele também está ali no versículo 19, né? Depois a gente vai para a parte dos chifres, né? No versículo 19 diz assim: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as suas unhas de metal, e que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Pulando para o versículo 23 ainda, né? Aqui está a explicação só do quarto reino aí. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual é diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. Então o quarto animal, que é esse terrível e espantoso, representando Roma, como nós já havíamos falado, foi um período mais longo, né? Roma governou desde 167 a.C. até 476 depois de Cristo. Foi o governo mais longo que existiu em termos de império, dominando todo o mundo. Então aqui está os 4 animais. Aqui, irmãos, a gente tem que dar uma lembrada para os irmãos. Então nós tivemos aqui o leão, o urso, o leopardo e o terrível espantoso. Quando a gente vai ver as bestas do Apocalipse, a besta do Apocalipse, do capítulo 13, que sai do mar, a gente não vai ler hoje, mas só para ligar para os irmãos. Aquela besta do Apocalipse, ela tem uma coisa interessante, porque ela tem pata de urso, cabeça de leopardo, boca de leão, e era uma besta, uma fera. O que a gente percebe por isso aqui? Que aquela besta que está lá em Apocalipse, ela tem parte de todos esses animais que estão aqui no livro de Daniel, no capítulo 7. Tá bom? Guarde essas informações para quando a gente falar de Apocalipse, né? Então, só mostrando para os irmãos. Bom, mas tudo que nós falamos aqui é a parte que está explicada, que não tem muito o que questionar. Ficou claro para os irmãos sobre esses 4 animais? Sim. Aí nós temos o terrível espantoso, que Daniel quis saber sobre ele. E aqui a gente precisa entender um pouco mais sobre ele. Nós lemos o versículo 7, né, que estava mencionando que era diferente de todos os animais, tinha 10 dentes. Aí, continuando por versículo 8, nós vamos pegar informações que é interessante para nós agora, aquele que eu mandei lá no grupo dos irmãos, aquele chifre menorzinho lá, né? No versículo 8, vamos ler o versículo 8. E estando eu considerando as pontas ou chifres, eis que entre elas subiu um chifre pequeno, uma ponta pequena, dependendo da tradução que os irmãos estão aí, diante das quais 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos, nesse chifre havia olhos, como de homens, e uma boca que falava grandiosamente, ou para algumas traduções que falava blasfêmias. Tá, perceba agora aqui que o foco e o mais difícil, todos os 4 animais já aconteceram. O que nós temos agora é desse tal do chifre pequeno que ele aparece, que ele tem olhos como de homem, boca que fala blasfêmia, né? Então a explicação, apesar de nós termos aqui lido alternadamente, se os irmãos não entenderam, pode dar uma lida melhor, mas ele menciona, né, que quando fala desse animal, no versículo 8, ele diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, não vamos falar desses tronos, um ancião se assentou sobre ele, a veste era branca, versículo 11, né? Então, olhando para as vozes das grandes palavras provinha da ponta, estive olhando até que o animal for morto e foi desfeito e entregue. Então aqui tem toda uma explicação que ele é dado, e aí depois ele continua, né? Ele começa a explicar o que acontece. Nós pegamos ele por frações para ficar mais fácil para a gente entender. E aí eu quero ler com os irmãos, né, no versículo 20, nós lemos lá o 19 anteriormente, pulamos para o 23, né? Quero ler com os irmãos o versículo 20, 21 e 22. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, o outro subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros.
e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Verso 22. Até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Até aqui por enquanto, irmãos, olha aqui, falando a respeito desse chifre pequeno que surgiu, que tinha olhos, que falava blasfêmias e falava as grandes coisas. Nós lemos o 8:20, ele começa a explicar o que era ele, né? Então ele diz assim que ele, no versículo 21, ele olhava e esse chifre pequeno ele fazia com guerra contra os santos e vencia. Perceba, essa informação para nós é muito importante, porque esse reino já aconteceu, do chifre pequeno. Alguns acreditam que sim, porque eu disse para os irmãos pela internet, mas não aconteceu, porque na sequência, esse chifre pequeno diz aqui que ele faz guerra contra os santos e vence, até que venha o ancião de dias. Quando é que vem o ancião de dias? Arrebatamento. A gente vai ver onde tinha uma figura de ancião de dias, de um homem de cabelos brancos, de bocas, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente. A gente vê Ezequiel e vê também em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 1 ele vai tratar disso. Então esse ancião de dias, ele vem exatamente o arrebatamento, né? Que é a mesma informação que nós temos da estátua quando aquela pedra é cortada, que é lançada sem mão em relação à estátua. E ele diz assim: e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então esse governo desse chifre pequeno não aconteceu ainda, porque ele vai acontecer, vai fazer guerra contra os santos por um período, que é esse período que nós vamos falar dos 10 reis, junto com o chifre pequeno, que é dado poder. Lá em Apocalipse capítulo 17, ele fala que foi dado poder para aqueles 10 por um período de 1 hora, né? E essa 1 hora não é 1 hora literal, evidentemente, mas é por um curto espaço de tempo, não é por esse período todo. Então nós observamos aqui que o chifre pequeno está perseguindo os santos, e vem um ancião de dias e ele tira o poder do chifre pequeno. Isso vai acontecer só no arrebatamento, né? E aí é o início do milênio que nós vamos ver. Ainda no versículo 24, né, nós lemos até o 22, vamos por 24, no 23 nós lemos para falar do anterior. No versículo 24, ele vai citar também das 10 pontas, né, das 10 pontas. Versículo 24 e 25. E quanto às 10 pontas, aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. A gente volta para a estátua quando a gente vê 10, os 10 da estátua. E depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, né? Embora na história romana houve um fato de alguém levantar para que pudesse possuir, havia 10 reinos e derrubou 3 deles na história, mas veja que essa informação é para um período também do fim, ainda que já tenha acontecido na história algo parecido, mas nós estamos falando do período do fim aqui, né? Então ele vai levantar, vai derrubar 3 chifres, ele vai ser diferente, vai abater os 3 reis. Versículo 25: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por tempo, tempos e metade de um tempo. Mas olha que coisa interessante, perceba que esse governo, ele vai estar lutando, vencendo, matando os santos por um período de um tempo, de tempos e metade de um tempo. O que é isso? Quanto tempo que é isso? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Essas informações todas nós vamos encontrar no livro de Apocalipse, falando das 2 testemunhas que ela profetiza por um período de 1260 dias. Ou a gente vai ver a informação de 42 meses. Se nós pegarmos 1260 dias e dividir pelo período de meses, nós temos quantos meses? 42 meses. Se nós pegarmos 42 meses, visto que cada ano tem 12 meses, quanto tempo nós temos? 3 anos e meio. Então perceba que essa informação de 3 anos e meio que aparece aqui é muito interessante para nós. Já falei para os irmãos, se nós formos ler em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo
Paulo vai tratar esse mesmo chifre pequeno que surge, que ele levanta e que ele fala grandes blasfêmias como o iníquo, o homem do pecado, que só tem uma coisa que o detém, mas que Deus vai destruir ele com o sopro da sua boca. Isso está em 1 Tessalonicenses. Não fica preocupado não, só para a gente ir ligando as informações, tá? Então lá em 1 Tessalonicenses, falando a respeito disso. Quando a gente fala aqui dos chifres, né, que são 3 anos e meio, a gente pode comparar, se os irmãos olhar a cabeça do Apocalipse, nós não vamos ler agora, mas irmãos em casa, lição para casa, leia Apocalipse 13, dos 5 a 7 pelo menos, porque essa besta, ela tem poder, é dado um poder para a besta de Apocalipse, do capítulo 13, alguém lembra por quanto tempo? Eu já falei aqui, mas só para... Essa besta, ela tem um poder de agir, de matar por um período de 42 meses, Apocalipse 13 fala disso, irmão, só para ligar, tá? Ela fala blasfêmias, faz guerra contra os santos e vence, e tem o poder sobre toda língua, raça e nação, é mesmo de Apocalipse, tá? Só para a gente entendendo isso que está falando. Então perceba que esse chifre pequeno, que ele surge, que ele faz guerra contra os santos e vence, né? A gente vai encontrar essas mesmas informações nas aberturas dos selos, que sai um cavalo branco vencedor, e para vencer ele tem ali uma espada. A gente vai vendo aquelas informações quando a gente falar de Apocalipse, tá? Estou dizendo isso sempre para os irmãos guardar. Olha, o pastor falou disso, então não esqueça essas informações que estão em Daniel 7, por favor, tá bom? E aqui nós temos mais uma informação. Bom, passou esse período do reino, o chifre pequeno. Aqui nós vemos ainda tem mais alguma coisa que acontece, né? O que é que está acontecendo? No versículo 9, capítulo 7, vamos voltar para o versículo 9. Continue olhando até que foram postos os tronos e um ancião de dias sacerdote. E sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chama de fogo, e as suas bordas de fogo. Muito bem, versículo 11. No versículo 10, né? Nós lemos o 9, o 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros, né? Aqui, a gente só fazer 2 pausas pequenas. No versículo 9, nós lemos assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos. Quantos tronos? Que a gente olha e perceba, por que uns tronos? Nós a gente vê informação de tronos sendo colocados. Quando a gente lê lá no livro de Apocalipse, a Bíblia fala que tem um assentado sobre o trono, e fala também de outros tronos. Quantos tronos existe lá no livro de Apocalipse? 24 tronos, que são os tronos dos 24 anciões. Por que 24 anciões? 12 apóstolos, nova aliança, igreja, 12 patriarcas, velha aliança, antiga aliança, juntando o velho e o novo, você tem os 24 anciões, que está representando todo o tempo, toda a nação, não é? Que é 24 tronos e 24 homens de cabelo branco sentados sobre eles, não é só uma figura, né? A gente percebe o seguinte: assentou o seu juízo e abriram os seus livros. Quando que são abertos os livros? Que a gente percebe também lá em Apocalipse. Tem um primeiro julgamento ali, porque quando fala de primeiros livros, quando a gente percebe quem faz parte da primeira ressurreição, que estão escritos o seu nome no livro da vida, e depois abre-se outros livros. Então há 2 julgamentos ali no livro de Apocalipse, né? O primeiro, quando Cristo vem, que ele vem montado num cavalo branco, na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele pisa o lagar da ira de Deus, né? As informações que estão tudo em Apocalipse, né? Só tentando mostrar para os irmãos, às vezes fica meio confuso, mas estou tentando mostrar para os irmãos quando isso acontece. E aí a gente observa o seguinte, olha, versículo 11: e então estive olhando por causa das vozes das grandes palavras que provinha da ponta ou do chifre. Estive olhando até que o animal for morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo, né? Então, quando a gente olha para essa informação, antes de ir para o 12, a gente percebe o seguinte: olha, espera aí,
essa informação, esse chifre que ele está mostrando, pequeno, que fala grandes blasfêmias, que faz guerra com os santos, que vence os santos, ele observa essa informação, até que é colocado ali, instaurado esse juízo, abriu-se os livros, e o animal é morto e é desfeito e entregue para ser queimado. Mas essa informação também é importante para nós, que quando a gente observa lá no capítulo 20 de Apocalipse, que ele está falando que aqueles que estão escritos, né, aqueles que foram degolados, mortos, que não puseram o sinal da besta, que não aceitaram o sinal da besta nas suas mãos, que foram mortos por causa do amor da palavra de Deus, nós percebemos também ali, é dito que há dois personagens que eles são lançados no lago de fogo. Satanás não, Satanás ele é amarrado por um período de 1000 anos. Mas, além do Satanás, que ele é lançado, que ele é amarrado por 1000 anos, há duas informações ali de dois que são lançados já de pronto no lago de fogo. Os irmãos lembram quem são? De Apocalipse? Nós já falamos isso um tempo atrás. A besta e o falso profeta. Os dois são lançados já nesse primeiro momento no lago de fogo. O diabo não, ele é amarrado porque depois de 1000 anos ele vai ser solto. Então observa-se que o que ele está mostrando, que esse animal, que está falando aqui da besta, do anticristo, que ele foi até que foi queimado no fogo, esse momento que ele está falando exatamente no momento que está iniciando o milênio, que após o arrebatamento, onde Cristo vence a besta, amarra o diabo, o dragão, a antiga serpente, ele é amarrado por 1000 anos, a besta e o falso profeta já é lançado no lago de fogo. Então esse momento que é narrado aqui, perceba os irmãos que o que ele está falando desse chifre pequeno, ele não pode ter acontecido porque Cristo não veio ainda, isso não aconteceu. Então esse momento é o momento que está iniciando-se o milênio, onde os salvos já foram arrebatados, é isso que nos diz a palavra de Deus. Ainda continuando a leitura, né? E aqui ele estava falando o que tinha acontecido, depois tem o 22 que ele explica um pouco melhor esse, né? No versículo 12: e quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo, né? Então perceba, irmãos, aqui que também é o seguinte: quais são os outros animais? Um leão, um urso, um leopardo, e também aquele animal terrível e espantoso. Nós estamos falando só dos chifres, né? Então esses outros animais, perceba que foi tirado o domínio deles, mas eles não foram mortos, foi tirado apenas o domínio, mas houve uma prolongação de dias por certo espaço de tempo. Quanto tempo? Quando que nós vamos ver que vai se levantar uma outra guerra? No final dos 1000 anos. Então por mais um período terá pessoas, terá nação vivendo na terra no período dos 1000 anos, que estão aguardando para o momento de levantar, de ser enganado por o diabo quando ele for solto, mas eles perdem o domínio. E aqui ainda no versículo 13, ele continua, né, diz assim: olha, e estando eu olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar a ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações, línguas os serviços. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, o seu reino é o único que não será destruído. Ainda nas informações, né? Então está dizendo que agora vem o Filho do Homem, que ele recebe o domínio, a honra, e todos os povos, nações e línguas vão servir. Perceba que não são só os santos do Altíssimo. Quando nós vemos o livro de Apocalipse falando a respeito que nós seremos reis e sacerdotes e reinaremos com Cristo durante 1000 anos, vai reinar sobre quem? Sobre as nações, sobre os povos que ficarem da terra, né? Porque aí ele disse: esse domínio é eterno e nunca mais vai passar. Esse que vem o Filho do Homem, que recebe o trono. E a explicação ainda desse versículo, a gente vai para o versículo 22 agora, que ele está explicando esses versículos que nós acabamos de ler, 12, 13 e 14, né? No versículo 22, no 21 ele termina dizendo assim: eu olhei e eis que essa ponta fazia guerra aos santos e vencia. Então termina falando do chifre pequeno. Agora nós estamos falando já do momento do milênio, né?
Até quando? Até que veio o ancião de dias e foi dado juízos aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então perceba que o anticristo, a besta, o falso profeta, eles vão reinar até esse momento em que os santos passam a possuir o reino. Versículo 26 e 27. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu trono para destruir, para desfazer a minha vida. Seu reino e domínio e a majestade dos reis debaixo de todo o céu serão dados ao povo do santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os amigos servirão e obedecerão. Muito bem. Mas perceba aqui que ele está falando da mesma coisa do versículo anterior, dando uma explicação, mas já estava até claro, né? Mas ele menciona, agora o juízo será estabelecido, né? O juízo, quando a gente pensa do juízo, do julgamento, para aqueles que, na primeira ressurreição, que ressuscita aqueles que foram fiéis, que receberam a Cristo, que não receberam a marca da besta. Será tirado o domínio das outras nações para destruir até o fim. O reino e o domínio, a majestade, os reinos debaixo de todo o céu serão dados aos santos do Altíssimo. Quantos santos do Altíssimo terão domínio juntamente com o Altíssimo, irmãos? Sobre todas as nações da terra. Perceba que nós estamos falando aqui dos santos do Altíssimo e de todas as nações da terra. Então nem todas as nações da terra morrerão ali junto inicialmente, mas os que vai sobrar gente vivo também para o milênio, né? Então a gente observa que está falando do milênio, um período eterno. Então esse início, né, que é tirado o poder do chifre pequeno, é estabelecido o milênio, que só vem, né, o governo da besta termina apenas no arrebatamento. E aqui causa para nós, irmãos, algumas perguntas, né? Lembra que nós mencionamos aqui que tem pessoas que dizem o seguinte: olha, o arrebatamento da igreja, ou melhor, a igreja não passará pela grande tribulação. Então, se a igreja não vai passar pela tribulação, perceba que tem alguma coisa esquisita, porque o arrebatamento ele se dá apenas após o término do governo do chifre pequeno, não dá antes. O governo é tirado do arrebatamento da igreja. Então, se a igreja não vai passar pela tribulação, o arrebatamento é antes, o chifre pequeno não tem espaço para reinar. Não se consegue perceber isso? Eu falo para os irmãos, a gente precisa colocar um espelho aqui atrás para ver a cara dos irmãos. Eu fico olhando assim, montar. Né? Então a gente olha para isso aqui. A grande tribulação, irmãos, ela antecede. A grande tribulação, ela é presidida pelo chifre pequeno. Ele que vai fazer guerra contra os santos. Se ele vai fazer guerra contra os santos, ele vai falar blasfêmias contra Deus, vai destruir. Nós não falamos das 70 semanas de Daniel ainda, mas ele fala que vai cessar o sacrifício contínuo. Isso tudo vai ser causado pelo chifre pequeno. Então é o momento da grande tribulação. E se a igreja não está mais aqui, se ela foi tirada, é a grande tribulação para quem? Se a igreja não está mais aqui, a besta ela não vai receber quem recebeu, ela não vai perseguir quem recebeu o nome dela, a marca dela. Só vai perseguir aqueles que não receberam. Então, esse momento de grande tribulação, que a Bíblia fala aqui, lá em Apocalipse, a gente vai deixar isso para depois, mas as pessoas serão mortas, as pessoas serão presas e depois mortas, é no período da grande tribulação. Não, mas isso já aconteceu, uma grande tribulação? Não. Quando nós lemos lá em Mateus 24, ele fala de uma grande tribulação como nunca houve e nem haverá depois. Então, isso não aconteceu ainda. Esse período que ele está falando de fazer guerra contra os santos e vencer, ele não pode ser antes do... Melhor, o arrebatamento não pode ser antes, porque como é que ele vai fazer guerra contra os santos se o santo já foi arrebatado? Não tem santos aqui para ele fazer guerra. Então, ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencer. A Bíblia, em outros textos, diz que muitos serão lançados nas prisões, muitos serão mortos, serão decapitados por amor dele. E a palavra de Deus fala assim: aquele que quiser ganhar a sua alma, né, sua vida, vai perder a sua alma, porque muitas pessoas, para não morrer e para não ser preso, aceitarão a marca da besta, e aí ele ganha um período de tempo, mas perde a vida eterna. Aqueles que perdem a sua vida por amor a mim, mas isso já aconteceu, mas vai acontecer também.
Então isso é o momento do final. Então não tem jeito do arrebatamento ser antes da grande tribulação, porque o chifre pequeno, que é tratado aqui como dragão, como a besta, que vai fazer guerra contra os santos, é contra os santos estão aqui ainda, não foi levado. Então essa história que os irmãos não se preocupe, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação, não, vai passar pela grande tribulação sim, e está chegando, já está perto. É um momento que nós vamos vivendo. Nós não estamos falando aqui de tempo, metade de um tempo, então nós estamos falando de 3 anos e meio, mas a semana de Daniel não é 7, mas tem 3 anos e meio para uma coisa e 3 anos e meio para intensificar as outras coisas, né? Que nós vamos estar falando a esse respeito aqui. Não vai falar, mas só para eu concluir aqui. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4 a 8, eu já até falei para os irmãos, fala de uma primeira ressurreição, que os santos vão reinar com Cristo por 1000 anos, mas vai reinar sobre quem? As nações, então tem que ter sobrado nações aí, né? Na abertura do 6º selo, as pessoas estão escondendo para fugir da ira do Cordeiro que está sobre o trono. Perceba que as taças da ira de Deus ainda continuam sendo derramadas. Então ainda não aconteceu a sétima taça da ira de Deus ainda, ele está para ser derramado ainda. Então é que os irmãos pensam um pouquinho esse respeito, né? Eu falei aqui dos animais. Quem são os animais? Os animais que eu mencionei aqui, os reinos, leão, urso, leopardo, terrível, espantoso. A gente perceba que quando tudo isso acontecer, irmãos, os animais, na verdade, nós mencionamos aqui sobre 7 cabeças, sobre 10 chifres. 7 cabeças são 7 reinos, como nós já ouvimos falar. Apocalipse também fala sobre isso. Quais são os reinos? Mencionamos na semana passada, desde o Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, os 10 reis e o chifre pequeno. Então nós temos 7 reinos para que isso acontecerão. Mas o que vai ser destruído é o do chifre pequeno, e alguns outros vão continuar por aí, né? E aí, por que precisa sobrar esses reinos, né? Irmãos, perceba que depois do 1000 anos, o que diz a palavra de Deus? Depois do 1000 anos, o diabo será solto e ele vai sair a enganar quem? As nações. Que nações? Se só tem os santos. Então sobrou nações que vão ser enganadas. Aí é mencionado depois do 1000 anos uma guerra chamada, a primeira guerra que nós estamos falando do tribunal de Cristo, nós estamos falando aí de uma batalha do Armagedon, a primeira delas, antes do 1000 anos. E depois dos 1000 anos, ele é mencionado uma guerra que é chamada de Gog e Magog. Gog e Magog, nós mencionamos para os irmãos aqui, onde fica essa região de Gog. Rússia. Você pesquisar, não existe mais Gog, mas vai procurar na história, vamos ver que aquela Gog, isso aí é dado desde dos primeiros, dos filhos de Adão, né? Que saiu de lá. Ele é mencionado, um dos filhos, acho que se não me engano, como é que era? Cão, acho que era de Cão, que vem a nação era dos Gogs, né? Magog, que é o rei de Gog. Então a gente percebe que estava na região da Rússia. Mas se a gente perceber toda essa geografia que nós temos mostrado para os irmãos, essas grandes batalhas, elas vão acontecer na região da Europa, Oriente Médio, é a região que a Bíblia menciona especialmente. No Brasil não vai chegar? Não, é lógico que vai chegar. Mas as grandes batalhas, os grandes reinos começam por aquela região, né? Porque ele mostra no mar Mediterrâneo. É isso que nós estamos vendo aqui no livro do capítulo de Daniel, no capítulo 7, tá bom? Só para ver, o Felipe, depois eu falo, o Felipe ia perguntar alguma coisa? Referente a esse ancião de dias, ele tem a ver com aqueles 24 anciões lá? Não, o ancião de dias, como é que ele é descrito? O ancião de dias, vê como é que ele é descrito. Veja como é que ele é descrito. Versículo 9, Daniel 7, versículo 12. Diz o 13: eis que estava vendo a minha visão da noite e vinha nas nuvens como um filho do homem. Não, o ancião de dias vem antes, né? Eu fui para Apocalipse aqui. Isso. Vê qual que é a descrição que está aí, por favor.
do ancião de dias, como é que ele é descrito? Por isso que eu perguntei, porque eu perguntei se fazia parte, porque no versículo 22 do capítulo 7, falando aqui, até que veio o ancião de dias e fez justiça Aos santos. do Altíssimo. Então, para quem acredita na Trindade, ele vai dizer que assim, o ancião de dias é o Pai e o Filho do Homem é o Filho, tá? O Espírito não aparece aí. Para nós, tanto o ancião de dias são figuras, tanto o ancião de dias como o Filho do Homem. Se a gente pegar lá em Apocalipse, no capítulo 1, onde ele fala que, capítulo 1, versículo 13, Apocalipse 1:13, ele diz assim: no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido do peito de um cinto de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse refinado numa fornalha, a sua voz como de muitas águas. Então perceba que a descrição do Filho do Homem, ele menciona um Filho do Homem aqui. Esse latão reluzente, a gente encontra essa informação no livro de Ezequiel. Ele é tratado dessa forma, com os pés reluzentes. Então, tanto aqui, quando ele diz o ancião de dias que vai fazer guerra, quem que vai fazer guerra contra a besta? Não é o próprio Deus? Ele menciona de Deus e ele menciona que Cristo voltando. Não foi prometido que quando Jesus foi levado aos céus, olha, varões galileus, porque está olhando para os céus, esse mesmo Jesus que vocês viste, ele há de retornar. Quando nós vemos lá no capítulo 18, 19 de Apocalipse, ele menciona desse que vem montado no cavalo branco, que ele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que ele vem para pisar o lagar da ira de Deus. Quem que é ele? Não é Cristo voltando glorificado juntamente com os seus santos anjos, que é a igreja que já foi arrebatada para a batalha do Armagedon? Então, quando a gente percebe essas informações aqui, para quem acredita na Trindade, se fala que é o Pai e o Filho. Para nós, é o mesmo Deus, que ele vence o diabo, que vence a besta, que vence o anticristo, e depois tem na figura que Cristo ele volta montado num cavalo branco, ele vem para reinar juntamente com os seus santos. Então, a figura de Deus que está ali. A figura dos dois, elas são idênticas. Os irmãos podem ler aí que a figura deles são idênticas, né? Pois sim. O versículo 12. Que também acho que é a mesma situação, né? E quanto aos outros animais, foi tirado o domínio, todavia foi lhe dado prolongação de vida por certo espaço de tempo. E eu, olhando nas minhas visões da noite, eis que via nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se a um ancião de dias. Então, assim, está vendo? O Filho dirigiu-se para o Pai, que fizeram chegar a ele, e aí foi dado para o Filho o domínio eterno. É isso que eles dizem. Sim, sim, mas na verdade é que é uma figura de linguagem que tem aqui. A gente vê o mesmo Deus. Você pode observar que as figuras deles são o mesmo. Então, como se Cristo, né, o Filho, estivesse indo falar com o Pai. Mas não, é o mesmo Deus que está ali, que ele recebe o domínio. A gente percebe que é o domínio que no milênio que nós estaremos com Cristo. Cristo, né, Deus, sim, mas na figura do Filho, como homem glorificado, não aquele homem que estava ali na cruz, cheio de marcas, mas a figura de que ele vem como o Filho do Homem mesmo, como Cristo. Do jeito que ele foi, ele vai voltar. Mas ele é Deus? Sim, ele é mesmo Deus, né? E é o mesmo Filho do Homem, é o mesmo ancião de dias. Digamos assim, em representações diferentes, né? E a Cristo também, né? Sim. Mas ele também não é velho. Sim. Não é que tem um senhor de cabelo branco, velhinho, não é isso, né? E o outro mais novo, que é o filho, não é isso não, né? Filho do homem, na representação, é falado muito isso do profeta Ezequiel, né? Filho do homem, vai e profetiza. Filho do homem, vai e profetiza. De Jesus, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Está falando dele, de Cristo, né? Do enviado. E da mesma forma, o que vai voltar, a gente vai ver Jesus glorificado, voltando para destruir os inimigos daqui, né? Mas ele continua sendo Deus, né? Sim, de domínios, de domínios celestes e terrenos, né? Estava dando ali, esse ancião de dias
ia fazer justiça com as próprias mãos, assim, negativo, algo negativo contra o céu. Não, mas ele vai fazer justiça mesmo, o Filho do Homem. O ancião de dias. Foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo, no 22 você falou, né? Até que veio o ancião de dias. Perceba que o que está falando no 21? O que fala no 21? Eu fechei aqui, Daniel, não estou dando. Quem fazia a guerra? O chifre pequeno. O chifre pequeno guerreava e vencia. Até que veio o ancião de dias e aí estabeleceu o seu juízo. Então, o chifre pequeno, ele guerreava os santos até o momento que veio o ancião de dias, até o arrebatamento da igreja. Até o arrebatamento da igreja, a besta, o falso profeta, vai vencer os santos. Diferente dessas coisas que estão acontecendo, o senhor falando referente à grande tribulação que está acontecendo lá na Europa, Não, isso não é grande tribulação. Isso é tribulação, não é a grande tribulação, porque a grande tribulação é como nunca houve e nunca haverá. Aquilo lá que está acontecendo é uma coisa terrível, vai ser muito pior. E aí a minha pergunta seria assim, se isso seria, essa tribulação viria de diversas formas diferentes para cada país, porque, por exemplo, no Brasil a gente não tem guerra, essas coisas, mas tem muitas pessoas se esfriando, né, amor do pai para filho, se esfriou, então Sim. estão se distanciando de outra forma diferente. A gente vai falar disso depois, mas assim, a gente vai ver lá no capítulo 12 de Apocalipse, em que foi dada asas para mulheres e que ela é levada para o deserto e é sustentada por Cristo. O que significa? Que nem todos vão morrer, mas a grande tribulação é no mundo todo. Perceba que os ventos do céu, os 4 ventos, ou seja, a terra como um todo. Aí eu estou no Brasil, não. Aqui para nós eu acredito que vai ser menos pior do que lá, porque lá é o foco, né? Jerusalém, o anticristo, ele vai sentar no trono de Deus, como se fosse Deus, vai sair tudo de lá mesmo. Então lá é o grande problema. As testemunhas que estarão profetizando, que é outro assunto, mas que estão ligados, e é tão difícil a gente falar aqui desse assunto sem ir para outro lado, porque tudo faz parte, né? Tudo faz parte. O Tiago ia perguntar alguma coisa? Não, é 1000 anos mesmo. É milênio, 1000 anos. Não, tem figura, não, é 1000 anos mesmo, porque tem a ver com a lembra das festas que nós falamos, da 7ª festa? Qual que era a 7ª festa? Tabernáculos. O tabernáculos é o período de descanso. Se a gente vê os dias da criação aponta para os milênios, em quantos dias foi criado o mundo? 6. O 7º é o de descanso. Significa o quê? Que a igreja ela tem 6 dias de trabalho, 6.000 anos. No 7º é o milênio de descanso. Então é 6.000 anos? Sim, é 6.000 anos. E o 7º é um 7º de descanso. De onde está falando isso? Nós falamos sobre isso, sobre os dias da criação. A gente observa o seguinte: quanto tempo o povo de Israel ficou escravo no Egito? Não é quanto tempo ele passou no Egito, é quanto tempo ele foi escravo no Egito. Porque falar, foi 430 anos. Não, eles passaram no Egito 430 anos. Mas eles, lá em Gênesis está falando assim: olha, a sua descendência descerá para o Egito e lá ficará escrava por 400 anos. Se você pegar 400 anos e dividir ele, 400 anos, você vai encontrar, como é que é a conta? 400 anos dividido por 300, como é que é? 200. Eu sei que você vai ter aqui o período de 400 anos, você vai ver que dá 6.000 dias, dividido por dias, 365 dias, né? É 400 anos dividido por 365 dias. Se alguém quiser fazer a conta aí, vai ver que vai ter um período de 6.000 anos de escravidão, que indica trabalho, que também está ligado aos 144 mil, que está se relacionando a 144 mil dias, tudo, eles estão tudo junto ali. 144 mil também faz parte, tá bom? O pastor Oswaldo ia falar alguma coisa? Sim.
Mas, e é para a igreja, tá, irmãos? Perceba que a grande tribulação é para aqueles que não tiver a marca da besta. Para os que tiver a marca da besta, sobra depois, no período final das semanas de Daniel, que nós não falamos ainda, então não vou falar, mas sobra para o período final as 7 taças da ira de Deus, que isso aí é Deus castigando. Mas a perseguição, a tribulação é só para quem não receber a marca da besta. Quem quiser ter uma vida um pouco mais sossegada por 3 anos e meio, por 7 anos, pode colocar a marca da besta, né? Ainda que isso implique na perca da salvação, mas garante 7 anos aí de mais tranquilidade, né? Sim, no mundo todo. No mundo todo. E veja, a gente eu não quero fugir muito, mas se você pegar das 7 igrejas, você vai pegar a igreja de Esmirna, que é a segunda, você vai perceber que ele está falando lá que eles terão uma tribulação de 10 dias. Lembra? A segunda igreja, os 7 castiçais são 7 igrejas. A segunda, ou seja, o segundo castiçal é a igreja de Esmirna. Pode ir lá, vem Apocalipse 3, 4, por ali. Lá diz assim: vocês terão uma tribulação de 10 dias. Por que tribulação de 10 dias? Irmãos, lembra que eu falei da festa? Quanto tempo tem da festa das trombetas até a festa da expiação? Eu só vou dar uma dica. A festa da trombeta é no dia 1º do mês 7. A festa da expiação é no dia 10. Enquanto começa a tocar trombeta até a última, ele está mostrando 2 festas para nós ali, são figuras, tá bom? Quem ia perguntar alguma coisa? Alguém tinha levantado a mão? Influenciado de dores, né? Lá em Mateus 24 ela fala: guerra, rumor de guerra, isso aqui é princípio de dor, ou seja, o início das dores. Mas a Bíblia trata a volta de Cristo como uma mulher que vai dar luz. O que acontece com a mulher que está grávida? Quando ela começa a sentir as primeiras contrações, até o momento do nascimento, o que acontece com as contrações? Eu falei certo, contrações, né? Falei. Ela só aumenta. Não é que o médico diz assim: olha, você teve uma agora, mas demorou 2 horas para ter a outra. Não, vai demorar, pode ficar tranquilo. Olha, não, agora foi 1h30, está diminuindo o tempo, é 1 hora. Eu não sei qual que é o maior intervalo, mas agora está de 15 minutos, está nascendo, corre para o hospital, né? É mais ou menos isso. Que significa que com a mulher de grávida, esses princípios de dores, com o passar dos anos, eles vão se intensificando. Então as guerras vão aumentando. Então isso é tudo prenúncio da volta de Cristo, mas é princípio de dores. As dores mesmo, veja que lá em Apocalipse fala que ele menciona algumas coisas para os homens que já tiveram depois nas taças da ira de Deus, que vão surgir como escorpião, né, que vai picar, como dor de escorpião, e alguma coisa parecida daquele jeito, né? Então é coisa terrível. Veja que o animal não, o chifre pequeno aqui, né, ele é tratado, vai fazer guerra com os santos e vai vencer, tá? Perceba, por isso que nós vemos lá em Apocalipse: eis aí a paciência dos santos, né? Então muitos vão ser entregues à morte, muitos vão morrer, outros não, né? A grande questão, irmãos, eu sei que a hora vai passando e é meio complicado de falar só disso, né, porque é tão gostoso de ficar falando ali. A grande questão da marca da besta significa o seguinte: aquele que não pôr a marca da besta, ele não pode fazer o quê? Comprar e vender. Se você não pode comprar e vender, significa que você não pode comprar comida, que você não pode morar na sua casa, porque você não pode pagar água e luz. Não tem jeito de você pagar, você não tem dinheiro para isso. Você não vai ter dinheiro para comprar nada. Aí a Bíblia fala que ela vai ser sustentada por Cristo por um período de 1260 dias, 3 anos e meio, que é levada para um deserto. Lembra da imagem de Elias? Quando Elias, ele saiu, que ele fugiu ali para a beira primeira do riacho, não me lembro o nome dela, mas que ele foi ali. Como é que ele foi sustentado? Os corvos traziam comida para ele. Antes da viúva, os corvos traziam comida para ele. Ele estava ali sozinho, não tinha comida. Como é que a igreja vai sobreviver no tempo do fim? De alguma maneira,
aqueles que forem fiéis a Cristo, Deus vai abrir algum jeito para que não morra de fome. Mas alguns vão morrer, né? Não são, é isso que diz a Bíblia, tá? É um momento de grande tribulação, e nós estamos falando isso aqui para os irmãos, para vão ter uma visão, e vendo de coisas que está breve para acontecer, não vai demorar muito. Então, como é que anda a nossa fé com Cristo? Aquele que é um cristão morno, ele não vai ficar, não, eu sirvo ao Deus dos hebreus, eu sirvo ao Deus dos hebreus. É para pôr a marca da besta, põe logo aí. Lembra a imagem dos 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego? Se não prostrar, o que faz? Vocês vão morrer dentro da fornalha de fogo ardente. O que eles fizeram? Nós não vamos, não, pode matar. E para nós, como servos de Deus, é a mesma coisa. Mas imagina o cenário, você que tem filho pequeno, alguém tentando te persuadir: se você não pôr a marca da besta, eu mato seu filho. Não vou matar você não, é o seu filho. Perceba que ele diz de uma grande tribulação, como nunca houve e nunca vai haver. É mais ou menos por aí. Não é para pôr medo para os irmãos, não, é só para alertá-los, tá bom? Dentro do que nós falamos aqui, ficou alguma dúvida ainda? Alguma pergunta? Tá certo. O grande problema é assim, eles estimam um calendário. O problema é que, a pergunta que eu faço para os irmãos é o seguinte: quantos anos Adão esteve no jardim? Só depois que ele saiu que dá para calcular. Antes não. E mesmo assim, os nossos calendários, da humanidade, ao decorrer do tempo, ele passou por algumas mudanças, que também não dá para garantir que ele está exato, correto, mas significa que nós temos um período de 6.000 anos. Se Cristo veio nos 4.000 anos, e nós estamos nos 2.000 anos, está findando os 2.000 anos, o 6º milênio, tá bom? Mais uma informação para os irmãos. Irmãos, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, mas só para lembrar, vocês sabem por que Moisés subiu para o monte e ficou 40 dias? Por que 40? Mas por que não 39, nem 41? Não, isso foi quando o povo rodeou a terra, e aí eles ficaram 40 dias espiando a terra, né? Uma outra coisinha ele foi acrescentada, mas assim, veja uma figura, só vou dar para os irmãos pensar, não é para agora não, mas vai passando só para instigar os irmãos, ou pode deixar os irmãos mais nervosos comigo, né? Moisés subiu, ficou 40 dias, depois ele desce do monte. Lá houve o recebimento da lei, da aliança e tudo mais. Houve uma promessa para nós, que Cristo subiu e depois ele desceria, certo? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Não foi essa a promessa? A figura está em Moisés, por isso está os 40. A questão os irmãos lembram quando nós falamos do ano do jubileu? O que era o ano do jubileu? O ano do jubileu, a cada 50 anos, aqueles que haviam vendido as suas terras, os escravos, todos eram restituídos, voltavam para a sua terra. Só faz uma continha, alguém que é bom de cabeça. 40 jubileus, dá quantos anos? 40 jubileus, vezes 50 anos. 40 vezes 50. 2.000 anos. Tá? Tem uma figura que Cristo, como subiu para descer, é um período de 2.000 anos. Tá bom? Só para os irmãos pensar um pouquinho a esse respeito. Nós estamos no ano oficial de 2023, né? Mas, para começar, é lógico que Cristo ele foi levado aos céus, de acordo com o que nós entendemos, com o ano 33, mais ou menos, né? Se estiver correto. Mas o calendário também está um pouco, o ano 33, Cristo tinha 33 anos, só que Cristo, a idade de Cristo que a gente vem a ser, a gente tem um problema aí. Cristo nasceu, Jesus nasceu no ano 3 antes de Cristo. Irmãos, acreditam nisso?
O nascimento dele se deu no ano 3 antes de Cristo. E aí, do ano 1 antes de Cristo para o ano 1 depois de Cristo, tem quantos anos? Não tem um ano zero, tá? Então tem um ano a menos também. É. Então, hã? Sim, é porque sim. Veja que Herodes não sabia quando ele tinha nascido. Falou: olha, nasceu mais ou menos nessa época, mata as crianças de 2 ou 3 anos para baixo, né? Mata as crianças, porque ele não sabia quando tinha nascido. Não se tinha a data certa do nascimento de Cristo. E com o estabelecimento do calendário, aí descobriram que ficou errado 3 anos. Então Cristo não nasceu no ano 0, nasceu no ano menos 3. E para ajudar, não tem um ano 0. Tem um ano 1 antes de Cristo e um ano depois de Cristo. Ou seja, do ano 1 para o ano 1, né, a gente vai perceber aqui que só tem um ano, não tem 2. Deveria ter do menos 1 para 0 e depois da 0 para 1, mas só tem 1, não tem 2. Então você tem menos anos aí. Significa que nós temos muito pouco tempo. Não sei quanto tempo, tá? Porque o calendário, a gente não tem ele ele não é fidedigno, né? A gente não tem essa, mas está muito pouco tempo para aparecer o chifre pequeno, tá bom, irmãos? Então por isso que é tempo da igreja voltar para Cristo, restaurar suas vidas. É importante, eu não vou falar, a hora não dá, a gente vai falar disso no outro dia, mas quando a gente olha para 7 igrejas, nós já falamos sobre isso, só para refrescar a mente, sobre as 7 igrejas do Apocalipse, existe quantas igrejas que não tem repreensão? 2. Esmirna e Filadélfia. 2 igrejas de 7. O que simboliza 7 igrejas? 7 eras, mas também a totalidade da igreja. Significa que 2 estarão acesas nesse período. Eu digo 2, às vezes a gente tem que falar de Zacarias, né? Porque quando ele fala, tem dois castiçais lá em Zacarias, mas assim, está tudo ligado, mas a gente não vai falar disso hoje. Significa que o avivamento da igreja, a restauração da igreja precisa começar de alguém, né? Para que Deus possa manifestar seu poder, porque o tempo está acabando, né? E aí fica a pergunta, né? Os irmãos lembram do tema do encontro? E fica para nós uma pergunta: para quem vai começar? A quem? Quem que vai começar a buscar a Deus para que ele possa ser usado por Deus, né? Senhor, eu conheço um povo que mora ali, olha, acho que dá certinho para isso aí, né? Do capítulo 7 de Daniel, ficou claro para os irmãos? Alguma dúvida, alguma colocação? Não? Então, só sintetizando, nós tivemos aqui no capítulo 7 de Daniel 4 animais: leão, 2 asas, um urso que levanta de um lado com 3 costelas na boca, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e o animal terrível, espantoso, que não foi descrito qual era, que tinha na sua cabeça 10 chifres, que depois levanta um chifre pequeno que fala grandes blasfêmias, que faz guerra aos santos e vence, tá bom? Até que é colocado o dia em que o ancião de dias vem e tira o poder dele e repassa para os santos dos santos. É só isso que está no livro do capítulo 7 de Daniel, tá bom? Permitindo Deus, nos próximos dias vamos falar sobre o capítulo 8. O capítulo 8 fala de 2 animais, né? E tem alguma coisa para a gente tirar ali. No capítulo 9, depois o capítulo 10 e 11 tem um período que já se passou da história, e o capítulo 12, coisas também para o tempo do fim, que é mandado selar a visão, que vai ser aberta só em Apocalipse, o livro selado, tá bom? É isso tudo que tem aqui. Espero que tenha ficado claro, mesmo sem imagem, para os irmãos aí, tá? Deus abençoe a todos. Permitindo Deus, amanhã 20 horas, evangelização no Ribeirão Verde. Sábado 14? 15 horas. Tá. Sábado 15 horas, né, tem evangelização no Jardim Marquese, 19h30 o culto. Domingo às 14 horas e 19 horas o culto. Evangelização aqui 2 horas, 19 horas o culto, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. 20 horas, sábado às 15. Irmão,
Me mandaram aqui uma pergunta, eu não vi, ó. Eu pus aqui para responder depois, eu não vi. Zacarias 6,5, o que diz Zacarias 6,5? Só rapidinho para não deixar para trás, que o papel aqui eu pus aqui e não respondi para os irmãos, tá? Estamos terminando já. Livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 6, verso 5. Zacarias 6,5 tem alguma semelhança com Daniel e Apocalipse? Irmãos, assim, não só o 6,5, tá? Não vou ler o 6,5, mas Zacarias tem tudo a ver. A primeira vez que aparece os 4 cavalos, aqui ó, 6,5, isso mesmo. Respondeu e disse: esses são os 4 ventos do céu, saindo de onde estava perante o Senhor de toda a terra. Sim, esses 4 ventos dos céus, ele menciona aqui de 4 cavalos, a cor muda um pouquinho, né? Mas os carros com os cavalos, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo branco, cavalo grisados e fortes. Lá em Apocalipse nós temos também os cavalos e tem o vento do céu sendo agitados. Tem tudo a ver com Apocalipse, tem tudo a ver com Daniel, não só o capítulo 6, mas como o livro de Zacarias quase que todo. Aqui, para não falar todo, tem a ver com Daniel e com Apocalipse também, tá bom? É a primeira vez que aparece o cavalo e aparece 2 vezes, né? Tem um outro texto aqui que aparece os cavalos também em Zacarias. Esses cavalos também estão ligados com os cavalos de Apocalipse. Perguntou se tem a ver, tem, né? Agora, ainda bem que não perguntou qual que é a ligação, né? Mas tá bom. Pedir ao pastor Oswaldo que, por gentileza, pudesse fazer a oração final, agradecer a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né? Alguns irmãos na cidade de Bitinga nos procurou, falando, né? O pastor, esqueci até os nomes de quem falou comigo, né? Mas os irmãos lá de Campinas, irmão do lado de Bitinga, pastor Elvio, né? Lá de Turama, né? Que tem acompanhado as lives, o pastor André de Londrina e outros todos que têm acompanhado. Os irmãos, se quiser, manda mensagem para nós que nós avisamos aqui os irmãos também. Deus abençoe a todos. E só lembrando, eu já coloquei no grupo da igreja, mas coloque na vossa agenda, né? Dia da ceia na cidade de Ribeirão Preto, no dia 15 de abril, os irmãos viram, né? Então tá bom, 15 de abril, ceia na cidade de Ribeirão Preto.